Cabelo na régua. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Laboratório de Algoritmos. E aí estamos aqui reunidos em mais um encontro, e mais uma vez nessa sala virtual, para dar prosseguimento à discussão aqui da nossa disciplina. Falamos na semana passada sobre os laços de repetição com a sintaxe e uma estrutura mais básica, que era um laço while, que é similar ao nosso laço enquanto lá do pseudocódigo, e o nosso laço do while, que é similar ao nosso laço repita até também lá do pseudocódigo. Então, entender a sintaxe, a estrutura, como se utilizar eles é bem simples, afinal, vocês já fizeram uma boa utilidade desses camaradas lá no pseudocódigo. Agora vamos conversar sobre um laço que ele é um pouco mais complexo, mas nada difícil do que você, mas nada além do que vocês já sabem, que é o laço for, ou tradução aí para, que é o nosso laço que tínhamos que lá também no pseudocódigo, certo? E aí, para isso, preparei aqui uma lista para vocês se divertirem, para vocês se empenharem na resolução dessas atividades, e aí eu vou responder algumas delas e vou apresentar a estrutura desse outro laço de repetição, certo? Não está lá no Cigar ainda, vou cadastrar, beleza? Vou cadastrar juntamente com a resolução dos exercícios que aqui faremos juntos. Pessoal, só uma coisa antes de dar início à aula, olha só, não sei se vocês já baixaram, mas estou aqui no Windows 11. A atualização aí do Windows está bem massa o sistema. Tem uma coisa bem parecida, por que eu estou falando isso? Tem uma coisa bem parecida com o que nós vimos na aula passada, em que eu mostrei para vocês lá como se programar via terminal do Linux. E aí uma coisa que eu achei interessante, que está sendo aí uma das iniciativas da Microsoft, é a questão de também colocarem o acesso mais facilitado, assim, digamos, do terminal. Então, olha só, estou aqui na minha área de trabalho, agora eu tenho essa opção Open in Windows Terminal, ou abrir no Windows Terminal. E aí, quando eu clico aqui, eu abro aí o terminal aqui do Windows, que é bem similar ao terminal lá do Linux. Claro, o terminal do Linux é muito mais robusto, muito mais voltado à área da programação, mas isso aqui já é uma iniciativa bem bacana, bem massa mesmo aí, que o pessoal da Microsoft está fazendo para engajar nós programadores a utilizar mais o sistema deles, certo? Por mais que eu prefira muito mais o Linux, mas está aí a iniciativa e eu não deixaria de elogiar. Outra coisa, olha só, se eu abrir aqui a lista na qual eu vou responder aqui juntamente com vocês, e clicar também nessa opção, ó, Open Windows Terminal, ele vai fazer tal qual o Linux fazia. Olha só, estou aqui, ele mostra aqui todo o caminho que está sendo percorrido para acessar essa pasta. Isso é muito interessante, porque tendo esse terminal também consigo acessar os arquivos, também consigo fazer umas coisas mais avançadas e bem mais interessantes. Beleza? Ok. O Vitor disse que tá meses com isso, odiou o mix de volume dele. Algumas coisas aqui estão diferentes em questão de aparência das funcionalidades, mas nada que você, com um pouquinho de esforço, não se acostume, certo? Mas tá bem massa, eu gostei. Eu estou tecendo aqui vários elogios, até o momento não me decepcionou, então não deixaria aqui de elogiar. Outro ponto que eu gostei também dessa barrinha agora centralizada, achei bem bonitinho, parece bastante lá com sistemas Mac, aquelas coisas mais caras que a gente sonha em ter, e com certeza teremos aí no futuro, certo? Então, beleza, pessoal, aqui já dei esse adendo aí para vocês. Então, agora eu estou no Windows 11, vou mostrando um pouco mais sobre esse sistema à medida que a gente for aqui prosseguindo na nossa aula, certo? O Leonardo disse que dá agonia esse negócio centralizado. De fato, é um pouquinho estranho, mas depois você se acostuma. É só questão de contato inicial, porque nós estávamos acostumados a ter as opções aqui no canto inferior esquerdo, isso desse lado, e agora está aqui centralizado. É um pouquinho diferente, mas é bonitinho. Bem bonitinho, bem útil, até, eu diria. O Vitor falou que tem como mudar, beleza, mas eu prefiro assim, tá tão bonitinho. Sério, na minha opinião, tá tão bonitinho, então não vou mexer nisso, não, certo? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui partir para o que realmente interessa a esse encontro, que é discutir sobre o nosso laço de repetição for ou algo similar ao nosso laço de repetição para,
lá do pseudocódigo, certo? Então tá aqui lista de exercícios na qual vocês irão brincar e depois marquei aqui o primeiro exercício inicial para a gente dar início a essa discussão e vocês verem a sintaxe, a estrutura desse outro laço de repetição. Então, olha só. Cria um programa que mostre uma contagem regressiva na tela, iniciando em 10 e terminando em 1, e aí mostra a mensagem fim após a contagem. Acho que eu vou fazer o inverso, que a gente está mais acostumado. Vamos fazer uma contagem progressiva, indo de 1 até 10, depois eu faço o inverso aí dessa contagem. Então, um programa bem simples. Vamos utilizar um laço de repetição para mostrar uma contagem regressiva aí do nosso programinha. Beleza? Então, deixa eu só abrir aqui o nosso Falcon C++. Vocês já estão cansados de trabalhar com esse camarada. Semana passada eu só mostrei que para programar via prompt, via terminal lá do Linux, nós criávamos um bloco de notas, assim, digamos. A gente tinha que colocar a mão na massa, tipo, por conta própria, assim, carregado, fazer as configurações. Aqui não. Aqui a gente já recebe tudo configurado. Esse aqui já é um arquivo com a extensão, olha só, ponto .c, então tudo que eu escrever aqui vai ser direcionado aí à linguagem C. Beleza? Então, de praxe, já que agora estamos aqui no Windows, então deixa eu colocar tudo que vocês já sabem, tudo que vocês já conhecem, adicionar essas duas bibliotecas, certo? stdio e stdlib, a nossa já amada e querida intmain, certo? E aí, eita, calma aí. E aí, eita, meu Deus do céu, esqueci que estou com layout. Pronto. Esqueci que eu estava com layout errado. E aí que o nosso return 0, ponto vírgula. E aí, antes desse camarada, colocar a nossa funçãozinha system pause. Eita, peraí. System pause. Pronto. Perfeito, ótimo. Tá aqui a nossa sintaxe básica aí do nosso algoritmo. Deixa eu só salvá-lo lá na pasta. Acho que eu vou aumentar aqui a fonte, acho que está um pouquinho pequenininha para vocês. Deixa eu só salvar esse camarada, exercício 01 e pronto, certo? Deixa eu só aumentar aqui a fonte. Opções do ambiente. Interface. Não, acho que é aqui, pera. Opções do editor. Opções do editor. Calma aí que eu tô meio perdido aqui, não lembro onde era. Pronto, tá aqui, tamanho 16, deixa eu colocar tamanho 23, acho que fica bom. Pronto, não, acho que tá muito exagerado. Pera aí, tamanho 23 ficou muito grande. Tamanho 19. Pronto, o tamanho 19 tá adequado. Acho que dá para todo mundo aqui enxergar um pouquinho, certo? E aí a saga do teclado continua. De fato, meu teclado é ótimo para jogar, não tenho nenhuma reclamação, mas para programar ele tem esses pequenos. Ele pisa um pouquinho na bola comigo, é meio chato. Mas enfim. Então, olha só, pessoal. A tarefinha, o que eu estou me propondo a fazer aqui agora, deixa eu deixar espelhado, que eu estou me propondo a fazer aqui agora, esse primeiro exercício. Realizar uma contagem progressiva utilizando o laço for e contando de 1 até 10 aí no nosso programinha, certo? O que nós teríamos, olha só, é como se nós tivéssemos uma sequência de todos esses elementos aqui. Deixa eu fazer aqui. É como se nós tivéssemos isso aqui, ó, 0 barra n, pronto. Olha só, o que seria o nosso programa? Nosso programa vai ser, eita, nosso programa vai ser exatamente isso aqui. 2, 3, 4 e 5, certo? Aí vai até o 10, que eu não vou fazer tudo isso para não perder tanto tempo. Então, nosso programa vai fazer exatamente isso aqui. Ele meio que vai contar aí de 1 até 10 de forma automatizada. Vocês já sabem que podem resolver o programa dessa maneira, só que, entretanto, agir dessa forma é uma resolução burra. Seria burro, é meio ofensivo, né? Falar isso, mas melhor, seria uma resolução não tão eficiente, porque olha só, é como se você tivesse dois caminhos a seguir. Você tem o caminho iluminado em que você vai fazer as coisas de forma simplificada, ou você tem o caminho caótico que você vai fazer as coisas dessa maneira, certo?
Para não falar burro e ser ofensivo, beleza? Só que agir dessa forma é bem problemático e ir por esse caminho de você não automatizar, não simplificar as coisas, porque a gente está limitando o nosso programa, está deixando o nosso programa pesado, está dando muito trabalho para nós, programadores, enfim, não é aí a estratégia adequada. Ah, professor, como eu posso automatizar isso aqui? Beleza, vamos utilizar o que você já sabe. E aí vai até tirar a dúvida da Lívia, que pediu para ver um pouquinho mais do while. Olha só, podemos muito bem aqui fazer com o laço while. Olha só como se figuraria essa minha resolução, enquanto, deixa eu ver aqui, uma variável i for menor ou igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o valor dessa minha variável aqui dentro de um printf. É isso que eu vou fazer. Então, aqui eu vou imprimir o valor de i, então, por cento i, pulo uma linha, mostro o valor dessa variável e, para não cair em um laço de repetição infinito, olha só, deixa eu até mostrar para vocês, para quem não se recorda muito bem o que é isso, para não ficar em um loop infinito. Ah, esqueci de declarar a variável i. Então, para não ficar em um loop infinito, certo? Ok. Para não ficar em um loop infinito, a gente vai ter ainda que fazer uma pequena configuração nesse laço. Olha só o problema aqui que vai ocorrer. Ele está imprimindo infinitamente. Ó, aqui está sendo imprimido, impressa, na verdade, de forma infinita. Se vocês notarem, tem aqui a pequena barrinha, ó, que ela está aumentando assim progressivamente. Meu programa ele nunca vai ser encerrado. Ou só vai ser, ou será encerrado, no pior caso, quando houver um estouro aí de memória do meu programa, porque cada vez que ele está fazendo esse processamento, uma nova parte da memória está sendo alocada para fazer esse processamento aí dessa função, desse meu programinha, certo? Então, isso aqui é a maneira errada de se resolver, porque olha só, o que eu tenho aqui? No meu laço while, vocês viram que eu passo uma condição, enquanto i for menor ou igual a 10, afinal, quero contar de 1 até 10, passei aqui um valor inicial para essa minha variável i. Entretanto, para evitar que eu me depare com laços infinitos, com loops infinitos, com esses meus problemas aí do meu programa, porque querendo ou não, isso é um bug, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar o valor dessa minha variável a cada novo loop. Ou seja, realizei o que está aqui dentro, opa, vou agora mudar o valor da variável que está sendo utilizada aí na minha condição para que eu não me depare aí com esse loop infinito. E aí, como vocês fazem isso? Olha só, por exemplo, minha variável i recebe e mais um, a maneira primitiva aí que vocês já sabem, já viram lá no pseudocódigo, ou de forma mais eficiente, poderíamos fazer isso aqui. I mais igual 1, que é a forma resumida do que está aqui em cima escrito. Vou até deixar isso comentado para que vocês tenham aí a noção. Então, agora executando o meu programa, olha só, agora executando o meu programa, ele fez aí a contagem de 1 até 10 e aí finalizou, fez a forma correta, e aí, massa, beleza? Então, podemos muito bem fazer esses laços de repetição limitados com o laço while, certo? Com o nosso laço enquanto. Também, pessoal, podemos fazer isso aqui com o laço do while, e aí já responde até a dúvida da nossa amiga Radij. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora, pegando essa solução e fazendo com o nosso laço do while, como ela se figuraria? A estrutura do nosso laço do while é a seguinte: enquanto i for menor ou igual a 10, ok, certo? Ponto e vírgula, ou melhor, enquanto i for diferente de 10, acho que isso aqui ficaria mais adequado. Enquanto i for diferente de 10, porque quando ele for exatamente igual, eu vou parar, eu vou fazendo exatamente isso aqui. Então, eu vou imprimir esse valor e vou fazer o incremento dele, certo? Então, olha só, agora utilizando o meu laço do while, ele meio que é o inverso do meu laço while. Por quê? No meu laço while, meu laço enquanto, vocês já bem sabem que a condição é primeiro verificada para que eu entre aqui dentro dessa estrutura, certo? Com o meu laço do while, eu primeiro executo esse conjunto de instruções, em seguida eu faço aí
a verificação da minha condição. Então, olhem só o probleminha aí que nós teríamos aqui nesse caso. Vou executar tudo isso, e aí vejam que ele contou aqui de 1 até 9, certo? Ou melhor, deixa eu mudar aqui a minha condição. Se eu colocar enquanto i for menor ou igual a 10, para ficar bem similar ao que nós tínhamos, olha aqui, consegui imprimir de 1 até 10, beleza? Então, aí nós temos que também ter algumas breves noções de como manipular essas condições para evitar esses tipos de probleminha, certo? Aqui o que vocês poderiam se deparar em algum momento é que ele poderia, por exemplo, imprimir um valor a mais porque ele faz essa execução, enfim, certo? Ok, pronto. Olha só, o problema que eu quis enfatizar, o que eu queria falar, é se, por exemplo, vocês fizessem isso aqui, incrementassem o valor e aí tivessem setado aqui como zero, por exemplo, poderia ser outra maneira diferente de resolver esse problema. Olha só o que nós teríamos. Nós iríamos imprimir de 1 até 11, se alguém, por exemplo, optasse por esse caminho. Foi porque a estratégia aí que eu optei evitou que esse problema ocorresse, certo? Mas isso aqui poderia muito bem se figurar, porque afinal nós temos infinitas formas de se resolver o mesmo problema. Então, a minha solução, por mais que na primeira vez não tenha apresentado um problema, possa ser que para vocês apresente, certo? Quando vocês fazem esses laços de repetição limitados utilizando do while ou while, certo? E aí, para evitar todos esses probleminhas, essas pequenas nuances que, querendo ou não, trazem uma dor de cabeça para a gente lá na frente, nós temos os laços adequados a cada contexto. Vimos lá no pseudocódigo que o laço, enquanto o laço repita até, é adequado para os momentos, a estrutura, na verdade, para o problema em que a gente não sabe quantas vezes vai repetir um trecho de código. O laço para, que aqui no caso é o laço for na linguagem C, é adequado para os casos em que nós faremos um total limitado de repetições. Beleza? Então agora vocês verão como isso aqui vai ficar muito mais simples utilizando o nosso laço de repetição para. Beleza? E aí deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho como é a estrutura desse camarada e aí vocês verão aqui o comparativo entre eles, certo? Então, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a fonte, acho que agora dessa vez ele ficou um pouquinho pequeno. Pera aí. Deixa eu aumentar aqui novamente a visualização. Vou deixar aquele tamanho feio mesmo, 23, certo? Pronto, acho que agora fica melhor para ver. Então, olha só, como se figuraria o nosso laço for. Vimos aqui a estrutura do while, vimos a estrutura do while, coisas aí que vocês já viram na aula passada. Agora, o nosso laço for, ele tem essa seguinte estrutura. Olhem só como se declara ele. Eu peço que vocês prestem muita atenção, certo? Porque é importante. O nosso laço for, ele meio que é dividido entre três informações. A primeira delas é o nosso já conhecido valor inicial. Então, aqui será passado algum valor inicial. Essa variável aqui começa com esse valor inicial. Beleza. É algo aí que você está definindo para o seu laço de repetição. Ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula, você vai passar a sua condição. Então, você vai ter alguma condição na qual o seu laço de repetição aí vai ser repetido até que essa condição aí não seja mais satisfeita. Beleza? Ponto e vírgula, você vai ter agora o seu incremento. Lembram lá que quando eu apresentei para vocês a estrutura do laço para, eu pedi fortemente, fortemente, que vocês não ignorassem o passo 1, passo 2, enfim, que era justamente aquele nosso incremento. Pedir para que vocês não ignorassem aquela coisa que às vezes acabava sendo redundante. Por quê? Porque agora, aqui no laço for, nós temos que explicitar esse incremento. Se não explicitarmos, ele não vai, por padrão, aí, incrementar um, não vai fazer assim as coisas por nós. Aqui nós precisamos passar esse incremento. Então, olha só, nós temos exatamente os três elementos que vocês já viram lá no laço para. Temos o valor inicial, você já sabe muito bem o que é o valor inicial. Temos a condição, você já sabe muito bem o que é a condição dentro de um laço de repetição. É como se nós estabelecêssemos aqui nessa condição o nosso valor final, certo? Vocês podem fazer interpretação com isso. Só que aqui a gente não vai colocar o valor final explícito, vai colocar uma condição.
certo? E o nosso incremento nada mais é do que o valor aí que vai ser incrementado para a nossa variável que teve um valor inicial definido. Beleza? Colocando agora os pingos nos is, deixa eu até colocar aqui embaixo para fazer um comparativo. Olha só, para a primeira parte aí da declaração do nosso laço for, o que seria o valor inicial? Vimos que nesses outros dois laços em que eu mostrei essa solução, eu estava utilizando a variável i, não é verdade? Então, também vou continuar utilizando essa variável. Então, eu vou passar aqui o seguinte, minha variável i recebe o símbolo de igual, que é o símbolo de atribuição, algum valor inicial. Eu quero contar de 1 até 10. Então, meu valor inicial, tal qual vocês já devem deduzir, é o valor 1. Ponto e vírgula. A minha condição. Eu sei que o valor final, eu quero contar de 1 até 10, então o meu valor final é 10. Massa. Agora, uma condição para isso, para toda vez ser verificada, seria o seguinte: enquanto o i for menor ou igual a 10, porque aí sim eu vou de 1 até exatamente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, cheguei em 10, minha condição está satisfeita. Incrementou para 11. Opa, 11 já não satisfaz essa minha condição. Encerro aí o meu laço de repetição, certo? E aí, para garantir esse incremento, para garantir, na verdade, esse aumento progressivo dos valores aí da variável i, para garantir que, de fato, ela vai de 1 até 10, eu explicito o incremento. E aí, o incremento, geralmente, nós fazemos aqui dessa forma, i mais, certo? O que isso aqui significa? Que eu vou incrementar o valor da minha variável i em exatamente uma unidade. Ah, professor, eu quero decrementar, eu quero fazer o caminho inverso, tal qual eu vou mostrar aqui agora há pouco para vocês, vocês utilizariam menos. Então, agora já se acostume com isso aqui, e mais, que é justamente um incremento de uma unidade apenas, certo? De uma unidade apenas nessa minha variável i. Então, agora sim, adotando essa estrutura, aqui eu correspondo aos elementos que aqui estão dispostos nessa sintaxe do meu laço for. Então, valor inicial, minha variável i, começa em 1, minha condição, enquanto i for menor ou igual a 10, meu incremento, que agora tem uma cara nova, e mais, que faz um incremento aí de unidade, certo? E aí agora, olha só, nós não precisamos copiar tudo isso aqui. Nós não precisamos, na verdade, de tudo que nós tínhamos nos outros dois laços de repetição, porque olha só, o printf é necessário, porque a gente vai imprimir o valor da variável i a cada nova repetição. Entretanto, o incremento aqui é desnecessário, porque o incremento já faz parte aí da sintaxe, da estrutura desse meu laço. Então, já posso apagar aqui esse camarada, e aí vejo que as coisas ficaram muito mais simplificadas do que as resoluções anteriores aí que nós fizemos, certo? Então, retomando, laço for, como vocês podem muito bem enxergar, é destinado aos contextos em que eu sei quantas vezes eu vou repetir alguma coisa, tal qual o laço para. De fato, ele é destinado a esse contexto. Ah, eu posso utilizar em algum outro contexto em que eu não saiba quantas repetições serão necessárias? Pode, certo? As linguagens de programação te dão esse conforto. Tal qual nós vimos aqui com o while, em que a gente está com o while e com o while, na verdade, que estamos fazendo um ciclo finito de repetições. Vocês também podem fazer um ciclo não determinado de repetições com laço for. Entretanto, fica um pouquinho mais complexo, e aí vai do seu gosto, certo? Se você for masoquista a esse ponto, gostar de sofrer, gostar de queimar neurônios e não utilizar os laços adequados para cada um desses contextos, beleza, aí é opção sua. Mas eu estou aqui como seu professor apontando que o laço for, destinado para um ciclo finito de repetições, o while e do while destinado a um ciclo em que não sabemos quantas repetições aí serão necessárias. É tanto que quando eu fui fazer esse ciclo finito de repetições aqui com o while e com o do while, vocês viram que as coisas ficaram um pouquinho complexas, enfim. Então, isso já demonstra a preferência desses laços dentro desse contexto, beleza? Ah, professor, você está falando demais. Vamos ver as coisas na prática? Olha só, deixa eu só comentar isso aqui
para o meu código ignorar, e aí olhem só como o nosso código também vai imprimir exatamente a mesma saída, certo? Então, olha só, meu programa foi executado. Vejam que eu comentei tudo isso aqui, então tudo isso aqui foi ignorado aí na compilação desse meu código, e eu imprimi exatamente a mesma saída que eu obtive com o meu laço while, obtive a mesma saída que eu obtive com o meu laço do while, beleza? Só que aqui com o laço for as coisas foram muito mais simplificadas e foram mais adequadas para esse contexto. Ah, professor, agora eu quero contar de 1 até 1000. Beleza, o que você vai fazer? Você só vai modificar aqui o seu valor limítrofe, o valor aí no qual o seu programa será encerrado. Então, eu coloco aqui de 1 até 1000, e aí notem que o meu programinha agora ele vai estar aqui contando. Foi até rápido, né? Eu sei que ia demorar um pouquinho mais, mas ele contou aqui, olha, foi de 1 até exatamente 1000. Opa, foi até exatamente 1000, cheguei aqui nesse valor, encerrou ele. Deixa eu colocar aqui 10.000, certo? Para passar um tempinho mais processando. Eu acho isso aqui tão bonitinho, ó. Então agora está processando, está fazendo a contagem de todos esses valores, tudo isso aí dentro do meu laço for, e aí ele vai fazendo esse incremento, beleza? Ok, então tá aí, esse é o nosso laço for, bem similar ao nosso laço para, tem todos os elementos que vocês já viram, nesse laço é só você saber aplicá-los da maneira correta. Beleza? Então, pessoal, deixa eu ver aqui o que vocês aí estão mandando aqui no chat. Enquanto isso, me digam aí com sim ou com não, se vocês entenderam a estrutura desse laço de repetição, certo? Enquanto eu tiro aqui as dúvidas da galera. Então, respondem rapidinho no chat, só para eu ter um feedback aí da parte de vocês, certo? Ok, deixa eu ver aqui o que estão falando. Certo. E mais lindo e prático, de fato, Lívia. É muito massa. Não pode. O Marco também perguntou, não pode ser I++, certo? É isso. É bem mais prático. Ó. A galera aí que já conhece sabe que o I++ é muito mais prático, certo? É mais bonitinho fazer isso aqui. Certo. Ok, valor inicial e essa condição, o valor final. Isso, Vinícius Anacleto, exatamente isso, certo? Aqui é o nosso valor inicial e aqui na nossa condição nós utilizamos o valor final. A gente não vai só colocar o valor final. Eu quero de 1 até 10.000. E eu só passo aqui 10.000. Não, meu programa não vai ter capacidade de interpretar o que eu estou querendo aqui, certo? Ele vai até apontar aqui um errinho, ou então vai até dar um bug, olha, o processor, mas vejo aí que o meu programa está assim, sem saber o que fazer. O que você quer fazer com esses 10.000, cara? Eu não tenho como adivinhar o que está passando na sua mente. Você tem que passar as coordenadas exatas para mim, porque eu não posso pensar por conta própria. É isso que o meu programa está falando nesse momento, certo? Então as coisas precisam ficar dessa forma. Beleza, você tem que explicitar o seu valor final dentro de uma condição, porque o programa não tem como adivinhar que você quer ir de 1 até 1000 se você não deixar isso claro dentro de uma condição. Certo? Ok. Então, deixa eu ver aqui, todo mundo sim, Poliana mais ou menos. Mas com alguns exemplos eu pego e a Neila também. Pronto. Então, aí eu vou mostrar aqui alguns outros exemplos, aí vocês pegarão tudo isso, meninas. Mas retomando, lembram lá do nosso laço para? Vamos lembrar do que vocês já tinham. Nós tínhamos para, valor inicial, para valor inicial, até valor final, era algo nesse sentido. Passo. Aí aqui vocês passavam o incremento, faça, fim para, certo? Era alguma coisa, não. Era o nosso laço declarado nesse sentido. Então, nós também temos a presença do nosso valor inicial, também temos a presença do nosso valor final, e agora também temos a presença explícita aí do nosso incremento. Então, isso aqui o que vocês faziam, certo? Era essa estrutura básica do nosso laço para, e o que eu quero que vocês percebam, Neila e Poliana, é que o nosso valor inicial está presente também no nosso laço for. Onde é que está esse valor inicial? Está exatamente nesse primeiro elemento aqui do meu laço for, e igual a 1. Então, aqui eu estou passando exatamente o meu valor inicial, certo? E eu passo esse meu valor atribuído a uma variável.
beleza? O valor final, ele está aqui presente nesse segundo elemento que representa, segundo a sintaxe aqui, a minha condição. O valor final, você não pode deixá-lo explícito. Ah, você vai de 1 até 10 mil, tal qual nós fazíamos lá no laço para. Aqui não, você tem que colocar o valor final dentro de uma condição. Então, enquanto o i for menor ou igual a 10 mil, por exemplo, então i começa em 1, ele vai até 10 mil, já sei que eu vou percorrer todo esse intervalo. Eu vou agora executar tudo isso aqui e após executar eu faço o incremento para que na próxima repetição eu verifique essa condição. Certo? E esse meu incremento aqui é exatamente o nosso passo que nós tínhamos lá no pseudo código, só que aqui ele agora está explícito de uma forma diferente e mais, certo? É só uma nova anotação que eu peço para vocês já se acostumarem com tudo isso, porque é bem comum encontrarem esses elementos aqui, certo? Ah, lembram lá que no nosso passo a gente podia fazer um incremento de 2 em 2, por exemplo? A gente também pode fazer isso aqui. E aí o nosso incremento ficaria aqui nesse sentido. I mais igual 2, certo? Usando aí o que vocês já sabem. Então, deixa eu só apagar isso aqui e mostrar para vocês que agora nosso programa aí vai estar pulando, ó, de 2 em 2. Por que que eu coloquei 10 mil, certo? Mas olha só, ele está aqui pulando de 2 em 2. Beleza? Ah, professor, que massa! Então quer dizer que eu posso utilizar o que eu já sei? I mais igual 1? Pode. Você também pode utilizar isso aqui e veja que o programa, ó, vai ser executado da maneira correta. O que eu estou apontando para vocês é que agora nós temos esse novo elemento, o mais, que é um incremento para a variável que está sendo especificada aí à esquerda. Então, notem só, temos aqui a minha variável à esquerda e ela precedida por dois símbolos de mais e mais, que simboliza que ela vai ser incrementada em uma unidade. Ah, beleza, massa, professor. Então quer dizer que eu posso utilizar isso aqui fora de um laço de repetição? Pode, entretanto, tenha muito cuidado, porque você pode ocasionar algum certo bug aí para o seu código. Então, eu já enfatizo que deixem o i++, por enquanto, aqui nessa disciplina, deixem o i++ dentro do laço for. Não compliquem a vida de vocês. Se vocês querem incrementar o valor de uma unidade, de uma variável em uma unidade, façam o que vocês já faziam, que é o famoso i mais igual a 1, certo? Ponto e vírgula. Façam o que vocês já sabem. Aqui eu estou só apresentando algo novo. Esse I++ é parecido, não é exatamente igual. É parecido com isso aqui. E aí eu peço para vocês distinguir esses dois camaradas. Então, vai fazer um incremento fora do laço for, utiliza isso aqui. I mais igual a 1 ou I recebe I mais 1, por exemplo. Vai fazer um incremento dentro do laço for, então utiliza esse camarada que aí você vai estar simplificando, certo? Olha só, olha só, a Carla perguntou, no incremento poderia utilizar i multiplicado por 3? Pode sim, esse incremento não é somente aí para as operações de soma, vocês também podem fazer qualquer outro tipo de operação, olha só. Então, se eu fizer isso aqui, ó, e multiplicando por 3, beleza? Por 3, então vamos ver aí, vamos ver aqui agora como o meu programa se comporta. Olha só, ele aceita isso aqui, então, ó, o primeiro valor aí foi multiplicado por 3, então, de fato, 3, aí o segundo 3, 9, 27, 81, 243. Vejam que ele está pegando o valor anterior e está multiplicando ele 3 vezes até não satisfazer essa condição. Então, isso aqui é algo permitido. Vocês podem fazer o incremento que for necessário aí para o contexto que você está resolvendo, certo? O problema aí que você está se propondo a resolver. Então, não tem essa limitação, certo? Só que é muito mais comum que vocês encontrem coisas dessa forma. Fazer um incremento aí com operação de soma. Porque quando você faz essas coisas mais sofisticadas, você meio que está fugindo um pouco do preceito das operações limitadas, do ciclo de operações limitadas que fica destinada ao nosso laço for. Entretanto, na linguagem de programação, na linguagem de programação mesmo, você está livre para fazer as coisas da maneira que você quiser.
Então, você pode fazer da forma que lhe for bem conveniente. Não vou impor nenhuma restrição para ninguém. Estou só enfatizando que nós temos os contextos mais adequados. Eu dou a forma mais bonitinha, eu mostro o paraíso da programação aí para vocês. Se vocês quiserem se desvirtuar desse paraíso e experimentar outras coisas, sintam-se à vontade, beleza? E aí fica a critério de vocês lidar com a dor de cabeça ou não, que isso for ocasionado, certo? A Lívia perguntou se vai deixar a prova sem dupla ou em grupo. Não, é em dupla, certo, Lívia? Lívia não, Radija, foi Lídia. Lídia Radija. É em dupla, tal qual foi aí na primeira avaliação, certo? Ok, o Ângelo disse que agora entendeu, massa, ele só se assustou com esse valor. 10.000. Não, Lídia, não pode, certo? Não pode. Dupla de 3, infelizmente não. Infelizmente não, certo? Vamos lá. Então, para decrescer é só usar o i menos menos. De fato, olha só. Aqui nós fizemos um aumento, certo? Vou até colocar aqui, ó, contagem progressiva. Foi o que nós fizemos. Vamos agora fazer o inverso. Vamos fazer uma contagem regressiva, que era o que a questão pedia, certo? Então, a contagem regressiva. Agora, nós vamos contar de 10.000 até exatamente 1. Então, a nossa variável i começa em 10.000, vamos fazer o caminho inverso. Começa em 10.000, então ela vai exatamente até o valor 1. Agora, a minha condição vai ter que ser modificada, porque enquanto i for menor ou igual a 1, isso aqui não faz sentido. Minha variável i começa com valor superior a 1. Então, essa condição nunca seria satisfeita. Como eu corrijo esse problema? Eu só modifico agora a minha condição para ser o seguinte: quanto o valor da minha variável i for maior ou igual a 1, agora faz sentido, porque agora eu estou pegando valores superiores a 1 e estou regredindo até chegar a exatamente esse meu valor 1, que é quando eu vou encerrar aí o meu algoritmo. Esse incremento não faz sentido, porque se eu fizer esse incremento, vejam só o problema aí que eu vou ocasionar. Minha variável i começou em 10.000, a minha condição enquanto i for maior ou igual a 1, e eu estou fazendo um incremento. Olha só, vou até mostrar isso aqui para vocês, que se vocês mantiverem dessa forma, olha o que vai ocorrer. Meu programa vai ficar num loop infinito, porque ele vai ficar infinitamente incrementando aí o valor dessa minha variável i, ó. Então tá aqui incrementando infinitamente o valor dessa minha variável, porque essa condição aqui sempre vai ser satisfeita. Enquanto a minha condição for satisfeita, eu estou repetindo aí o meu laço de repetição. Então aqui, se eu deixar, veja só, ele já está em 12.000, certo? Na verdade, 12.000 não, está em 198.000. Caraca, já está bem alto. Já está bem alto. Então, se eu deixar aqui, ele vai ficar aí tendendo até o infinito, certo? Então, eu também tenho que fazer uma modificação desse meu incremento. Ele agora vai ficar com um decremento. E aí, tal qual a pergunta do Vinícius Anacleto, professor, nós temos o i mais mais. Também temos o i menos menos? Sim, o i menos menos vai fazer o decréscimo de uma unidade no valor aí dessa minha variável i. E aí, agora sim, fazendo dessa forma, vejam que o meu programa, vejam que o meu programa, ele está contando aí, ele está fazendo o caminho inverso. Então, ó, já está aqui em 8.000, 7.000, 6.000 agora, e vai contando aí de forma regressiva, de 10.000 até o valor 1. Certo? Beleza? Ok? Então tá aí. Então vocês têm as duas formas, temos infinitas maneiras, certo? De se trabalhar com laço for. Inclusive, isso aqui eu deixo só a título de curiosidade, não vou mostrar agora, porque tem algumas pessoas que estão um pouquinho traumatizadas. Vocês podem colocar quantas variáveis vocês quiserem aqui dentro, vocês podem colocar alguma condição diferente, pode colocar quantos incrementos quiserem, no sentido de que, olha só, eu posso ter aqui uma outra variável J, começando, sei lá, em 20.000, e aí eu coloco aqui um incremento dessa minha variável J, certo? Só para mostrar aí os dois caminhos. Pronto, deixa eu mostrar isso aqui na prática, olha só. Vamos fazer uma contagem, eu vou colocar duas colunas, uma delas vai estar incrementando, ela vai estar contando ela vai estar, na verdade, ela vai estar fazendo o caminho regresso, sei lá, vai de 100 até 1, e a outra vai de 1 até 100, fazendo o caminho inverso. E aí eu vou utilizar essas duas variáveis, isso aqui é só a título de... Não é nem tanto a título de curiosidade, certo?
Na verdade é mais título de curiosidade, porque isso aqui vocês conseguem resolver de uma maneira muito mais, é, mais clara, assim, eu diria. Isso aqui eu estou só mostrando para o pessoal que está um pouquinho mais avançado, beleza, pessoal? Para quem está vendo pela primeira vez, não se traumatize. Olha só o que, que vocês podem aqui fazer. Minha variável i, deixa eu colocar aqui um valor menor, começa em 1, começa em 100. Minha variável j começa em 1. Minha variável i vai ser incrementada, minha variável j vai ser incrementada. Como eu sei que eu vou fazer o mesmo ciclo de repetição para as duas, então, enquanto i for maior ou igual a 100, não, maior ou igual a 1, beleza, dá certo. E aí, olha só, o que, que eu quero apresentar aqui. Eu vou mostrar aqui o seguinte, barra t por cento i barra N, e aí eu mostro o valor de I e o valor de J. Então, olha só, o meu programa vai ter duas colunas. A primeira coluna vai mostrar os valores da minha variável I, é tanto que está aqui, ó, percento %i e a minha variável I. A segunda vai mostrar os valores da minha variável J. Minha variável J começa em 1 e ela vai sendo incrementada até essa condição não ser satisfeita. Então, nós sabemos que eu vou contar regressivamente de 100 até 1, então, do outro lado, eu vou contar progressivamente de 1 até 100. E aí, executando isso aqui, opa, executando... Ah, esqueci de declarar a variável J. Então, agora, fazendo isso aqui, executando, olha só que bonitinho, pessoal, fiz aí essas duas colunas, ó, e olha só, a primeira aqui começou com 100, a segunda aqui com 1, e aí essa primeira foi fazendo a contagem regressiva, ó, foi de 100 até 1, e a coluna do lado direito foi de 1 até 100, certo? Aí é tão massa, ó. A Lívia dizendo, nossa, que lindo, de fato. Então, pessoal, vocês não têm essa limitação. Isso é uma coisa que eu fico fascinado, eu estou até aqui animado de mostrar isso, porque as linguagens de programação, elas não limitam vocês. Isso é muito legal. Ah, se eu quiser declarar aqui uma outra variável, sei lá, vou declarar aqui uma variável k que começa, deixa eu ver aqui, em 200. Eu vou fazer a contagem regressiva de 200 até 100, por exemplo. O que veio aí na minha cabeça doida agora. Então, vou colocar aqui k menos menos. Deixa eu só declarar ela aqui também, certo? Declarar ela e acrescentar mais uma variável aqui também. Então, por cento i. Beleza? E olha só, agora eu vou ter três. Opa, calma aí, esqueci de colocar alguma coisa. Peraí, por cento i barra t. Ah, esqueci de declarar a variável k aqui. Pronto. Agora sim. Olha só, então agora eu vou ter três colunas, ó, bem, bem bonitinhas. A primeira está fazendo a contagem regressiva de 100 até 1. A segunda está fazendo a contagem progressiva de 1 até 100. E a terceira está fazendo a contagem regressiva de 200 até 100, certo? Então, isso aqui são coisas aí que vocês podem agora fazer com as linguagens de programação, elas não limitam vocês. É isso que eu acho fascinante. Nenhuma linguagem de programação vai te limitar, certo? Você tem aí a capacidade de trabalhar com as coisas da forma que você bem quiser. Então, você pode aplicar diferentes lógicas, pode verificar diferentes contextos, enfim, você tem toda essa liberdade. É isso que a linguagem de programação visa proporcionar, dar essa liberdade para o programador lidar com os problemas da maneira que lhe for mais conveniente. Então, vocês aqui, na linguagem C e nas outras linguagens de programação, não terão as mesmas limitações que vocês encontraram lá no pseudocódigo. Porque o pseudocódigo nem era linguagem de programação, era só um preparatório aqui para esse momento, certo? Então, tá aqui, vocês podem fazer as coisas aí que acharem mais convenientes, certo? Então, vou até deixar isso aqui no documento, no arquivo, no código, na verdade, que eu vou subir lá no Cigar, para que vocês possam aí se basear, claro, para quem aí já está um pouquinho mais avançado na programação. Essa explicação foi mais destinada para esse pessoal. Para quem ainda está iniciando na programação, vocês entenderão tudo isso aqui ao longo de todo o curso. Vocês estão no primeiro período de um curso de 6 períodos, certo? Então, vocês têm uma longa jornada, gente. Eu sei de tudo isso porque eu já sou macaco velho, já apanhei bastante na faculdade, então essas coisas aí já estão bem fixas na minha mente, certo? Não, ó, não estou separando as classes sociais, pessoal. Estou só enfatizando que eu sei o que vocês sentem, para quem está vendo isso pela primeira vez, certo? Quando eu vi programação pela primeira vez, eu fiquei assustado, fiquei assustado. E
O que eu quero só dizer aqui, para quem está vendo programação pela primeira vez, estude, se dedique, que você vai conseguir absorver todos esses conteúdos e entender essas coisas mais complicadas. Eu só mostrei isso aqui para a galera aí estar um pouquinho mais avançada, só para eles verem que a programação não limita ninguém. Ninguém aqui vai ser limitado, certo? É isso que eu quero enfatizar. Beleza? Ok, deixa eu só ver aqui o que mais estão falando. Eu já queria morrer no Enem, quem dirá no primeiro período. Poxa, poxa, Neila. De fato, entrar na faculdade é fácil, sair dela que é o difícil. É o lema aí dos universitários. Beleza, então. O Vinícius, só não entendi onde é que está a condição final. Pronto, a condição final está aqui, ó. É porque eu condicionei esses outros dois incrementos à condição aqui da minha variável i. Infelizmente, vocês não podem ter mais do que uma condição aqui, certo? E aí eu só coloquei essa condição para limitar esse ciclo de repetição a 100 repetições, porque minha variável i começa em 100, enquanto ela for maior ou igual a 1, eu vou fazendo o decremento. Então, estou contando de 100 até 1. E aí, as minhas variáveis j e k vão representar exatamente 100 repetições aí nos seus valores. Certo? Ok, vixe. Pera aí, deixa eu ver aqui o que a Carla falou. Estou com um problema com a questão que envolve for. Ela pede um número positivo e realizar sucessivas multiplicações por 3, até que se tenha um valor maior do que 10.000. A multiplicação deve ser feita sobre o último número calculado. Eu estava fazendo assim, int i igual a número, enquanto i for maior do que 10.000. Pronto, calma aí, olha só. Até que se tenha um valor maior do que 10.000. Então, Carla, a sua condição está errada. Porque, olha só, enquanto o I for maior do que 10.000, essa condição, ela no caso, ela no caso só está considerando os valores superiores a 10.000. Então, você coloca o inverso, enquanto o I for menor ou igual a 10.000, porque aí sim você vai corresponder ao contexto dessa questão, porque você vai receber esse número que o usuário digitou, certo? Ele vai ser o valor inicial, você vai multiplicando ele por 3 até que você chegue em 10.000. Chegou em 10.000 ou um valor superior para execução. Então, só troca aí essa condição, coloca enquanto o I for menor ou igual a 10.000 que dá certo, beleza? Faça isso e me diga aí no chat se deu certo a sua resposta. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu salvar isso aqui e mostrar outras coisas interessantes para vocês, resolver outros exercícios para que vocês tenham aí uma boa base de códigos para se basear. Beleza? Então vamos aqui voltar para a nossa lista. Exercício 1 criado com sucesso. Exercício 2 vocês fazem tranquilamente. Ó. Cria um programa que conte em ordem reversa de 25 até 0. Então vocês podem muito bem também fazer isso, certo? Já mostrei até como. Exercício 3, olha só, vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Crie um programa que leia o número inteiro positivo n e imprima todos os números naturais de 0 até n em ordem crescente. Ou seja, o que, que nós vamos fazer? Vamos ler agora um número do usuário, certo? E esse número que o usuário inseriu vai ser o meu valor final. Então, eu vou contar de 0 até esse valor que o meu usuário passou aí para o meu programa. E aí, vejam só como essa solução também é bem simples. Deixa eu só dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Eita! Deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu apagar esses camaradas aqui, certo? Apagar tudo isso aqui. E aí, pronto. Olha só como é esse nosso programa, como é bem simples. Vamos ter uma variável n inteira positiva que vai ser recebida aí, que vai ser que vai ter um valor recebido informado pelo usuário. Teremos a minha variável i, que é a variável aí utilizada no meu laço for, certo? E aí tá aqui o meu laço for. Olha só o que eu vou fazer. Aqui eu vou até mostrar uma coisa nova para vocês, certo? Olha só, eu sei que eu vou de 1, na verdade, eu vou de 0, o programa pede que vocês contem de 0 até o valor n, sendo n o valor recebido aí pelo usuário. Então, o meu usuário vai inicialmente se deparar aqui com essa mensagem. Eita, faltou aqui um parênteses. Pronto.
meu usuário vai se deparar com essa mensagem. Digite um valor inteiro e positivo, certo? Essa condição aí é para o meu usuário informar um valor. Digite um valor inteiro e positivo, ponto e vírgula. Vou fazer a leitura desse valor, utilizando aqui o scanf, e eu vou armazenar esse valor na minha variável n, e aí aqui dentro passo por cento e pronto. Então, agora já recebi esse meu valor, que vai ser atribuído para essa minha variável. Agora, aqui no meu laço for, o que, que vai ocorrer? Eu vou de zero, olha só, meu valor inicial, i igual a zero. Enquanto i for menor ou igual, não vai ser 10 mil, porque 10 mil aqui é um valor que eu, programador, já especifiquei. Eu não tenho noção nenhuma de qual vai ser o valor que o meu usuário vai digitar. Ah, o meu usuário vai digitar 1, vai digitar 4 no número da sorte? Vai digitar 40, 50, 100, 10 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão? Não sei. Não sei, o meu usuário vai digitar um valor. E esse meu valor vai ficar armazenado em algum lugar. Vai ficar armazenado na minha variável n. Logo, eu vou de 0 até n. Então, a minha condição vai ser enquanto i for menor ou igual a n, vou incrementando o valor da minha variável i e vou apresentando a contagem desses valores no intervalo de 0 até n. Então, olha só, exercício aqui bem simples. Deixa eu salvá-lo aqui. E aí eu vou mostrar um pequeno probleminha por trás desse exercício e como resolvê-lo, certo? Então tá aqui o meu programa. Eu tinha aumentado o tamanho da tela e aí ficou bem grande. Então ele está só aqui processando, só um instante, que ele vai já imprimir a mensagem. O Windows tá com esse bug, esse delay, na verdade, no processamento do meu código. Então ele está só processando. Bora, amigo. Termina, pronto. Ó. Digite o valor inteiro e positivo. Vamos colocar aqui o valor 40. Então, olha só, ele agora vai contar, ele contou, na verdade, de 0 até 40. Vamos executar aqui novamente. Olha só, vou colocar aqui de 0 até 1000. Então, ela agora está contando de 0 até 1000. Está fazendo aqui a contagem, tal qual vocês podem perceber. Certo? Então, deu certo. O valor que o meu usuário inseriu vai ser o valor limite aí da minha contagem, sendo a minha contagem iniciada em 0. Entretanto, pessoal, nós temos um problema por trás disso. Olha só qual o problema. Se o meu usuário não corresponder ao que está aqui escrito, digite um valor inteiro e positivo. Se o meu usuário for sacana, meu usuário for perelepe, e digitar, sei lá, um valor negativo, -4, o inverso do meu número da sorte, meu programa vai se comportar como? Meu programa não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Por quê? Ele não está informando que foi inserido um valor inválido, o usuário nem percebeu isso, talvez ele nem tenha lido, nem tenha processado que essa condição aqui estava solicitando. E agora? Como é que a gente resolve esse problema utilizando o que nós já temos? A questão não pedia isso, certo? Estou só expandindo para mostrar a aplicação de tudo que vocês já sabem. Como eu posso resolver esse problema? Bem simples, validando um valor. Pessoal, qual é a estrutura que nós utilizamos para validar um valor? É exatamente a minha estrutura do while. Então, a estrutura que vocês viram na semana passada, a estrutura repita até que vocês já bem conhecem, é utilizada nesses contextos de validação de valores. Então, eu vou repetir isso aqui enquanto o meu usuário digitar um valor inválido para a minha variável n. Esse meu valor inválido vai ser o seguinte: enquanto n for menor ou igual a zero. Por quê? Eu começo em zero e eu vou até n. Então, o meu usuário, obviamente, tem que digitar um valor que seja superior a zero. Ah, digitou 1? Beleza, 1 dá certo, ainda é inteiro e é positivo. Zero não se enquadra, porque zero seria um valor neutro. Um número negativo não se enquadra, porque não satisfaz a condição de ser um número positivo. Então, eu vou colocar essa minha estrutura do while agora para validar o meu valor. E olhem só que interessante, é isso aqui o que vocês encontram por trás de muitos programas, essa validação dos dados. Então, digite o valor inteiro e positivo, recebemos esse valor do meu usuário. Entretanto, olha só, eu sei que agora, enquanto o meu usuário digitar um valor negativo, o meu programa não vai aceitar. Ah, o usuário digitou -4, o programa diz assim, ó, não aceito. Digitou -8, não aceito. Digitou -10, também não aceito. Olha só, -4, olha, não aceitou.
menos 8 não aceitou, menos 10 não aceitou, menos esse número aqui que eu tirei agora da cabeça também não aceitou. Ah, digitou um valor inteiro, ah, digitou 0, 0 também não aceita. Ah, digitou 1, opa, 1 é um valor inteiro, 1 é um valor positivo. Então agora o meu programa aceitou e fez a contagem, certo? Entretanto, se vocês notarem, olha só, o meu programa não está dando esse feedback para o usuário. Ah, usuário, você digitou um valor errado. Digite um valor que seja inteiro e positivo. Como a gente pode fazer isso? Posso colocar aqui algo que vocês já sabem, que é a nossa estrutura if e else. No sentido de que se o meu usuário digitou um valor que seja neutro ou negativo, vai ser impressa aqui a seguinte mensagem. Vai ser impressa a seguinte mensagem. Barra N, barra T, certo? Para ficar centralizada. Valor inválido, certo? Só para ficar mais bonitinho. Só para a gente ver aqui as coisas de forma mais organizada, certo? Então, se isso aqui ocorrer, certo? Meu usuário digitou um valor inválido, então aí o meu programa vai desprezar esse valor e vai informar que esse valor é inválido, certo? Então, olha só como agora o meu programa se comporta mediante essa alteração aí que eu fiz. Então, coloquei aí, ó, menos 4. Opa, valor inválido. Eu deveria ter pulado mais uma linha. Deixa eu pular aqui só mais uma linha, porque eu tenho um toque com essas coisas. Eu tenho um toque grave, grave mesmo. Então, olha só, menos 4. Ah, processo, meu amigo, vamos. Deixa eu só lhe processar aqui. Não sei por que o Windows está com esse delay para processar os programas. Ó, então, menos 4 informou aqui valor inválido. Menos 8 informou valor inválido. Menos 9, valor inválido. Menos esse número aqui, que eu não sei o que é, valor inválido. Digitei aqui 100, opa, um valor válido. Fez aí a contagem, certo? Outra coisa, pessoal, olha só. Talvez você já tenha utilizado a função limpa-tela lá do pseudocódigo. Vocês sabem muito bem o que essa função faz. É o que o próprio nome dela simboliza, limpa a tela. Eu mostrei isso também nas aulas passadas, com System CLS, que até fiz a distinção das duas strings que são passadas tanto para o Linux como para o Windows, enfim. E aí, deixa eu só utilizar esse camarada de novo para deixar o nosso programa mais bonitinho. Então, vou colocar aqui, ó, System CLS, certo? Para que, a cada vez que o meu usuário informar um valor inválido, no programa ele vai aí limpar a tela. Só que antes disso, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver, pronto, vou fazer dessa forma, certo? Deixa eu só colocar aqui o System Pause, porque se eu só deixar esse System CLS solto, então ele vai apagar a mensagem e o meu usuário nem vai ver que informou um valor inválido, certo? Então, olha só, agora sim. Então, olha só como é que está o meu programa. Só dando um pouquinho mais de robustez aí para ele. Então, deixa só terminar de processar. Digitou aqui um valor inválido, menos 4. Olha só, valor inválido, pressione qualquer tecla para continuar. E aí, veja que agora limpou a tela. Ó. Menos 8, pressione qualquer tecla. Menos 10, ó, pressione qualquer tecla. E por aí vai, certo? Então, olha só. Então, agora eu coloquei um valor válido, 100, então ele fez a contagem. E aí, aceitou. Então, isso aqui que eu mostrei é só um extra, só para que vocês vejam como o meu programa se comporta, certo? Mediante essas situações aí de erro do usuário. Isso é importante, porque quando você lida com essas questões, você deixa o seu programa mais completo. Você deixa o seu programa mais robusto, deixa o seu programa mais apresentável, mais bonito, mais agradável, mais útil para o usuário. Então é importante que você também já leve em consideração essas questões. E aí utilizamos aqui o que vocês já bem sabem, o do while da semana passada e o for, que é o tema desta semana, certo? Vinícius Anacleto perguntou se eu digitar um caractere. Beleza, vamos testar isso aqui, olha só. Como o meu programa se comportaria se for digitado aí um caractere. Então, coloquei aqui, sei lá, o caractere A, ó, veja que ele imprimiu de 0 até 64. Opa, de 0 até 64? Calma aí. O que esse 64 significa? Lembram lá da tabelinha ESC? Lembram lá da tabelinha ESC? Que nós temos todos os nossos caracteres, cada um desses caracteres tem um código inteiro. Então, exatamente o que isso aqui significa. Se vocês verem nessa tabelinha ESC, vai estar lá que o A minúsculo ele é representado
pelo valor 64. Olha só, se eu colocar agora o A maiúsculo, vejam que ele não vai contar, por mais que seja a mesma letra, agora contou igual. Contou igual, mas deveria ter contado diferente, porque acho que nesse caso aqui tá considerando de forma errada. Pera aí. Letra C minúscula. Oxi, ué, calma aí. Porque deveria acontecer isso, certo? Teoricamente, aconteceu algum bug aqui por trás. Não é o caso ideal. Mas em tese, como eu estou passando um valor do tipo caractere para uma variável do tipo inteira, então ele vai considerar o seu valor inteiro, certo? E não o seu valor aí literal, assim, digamos. Então ele vai considerar o valor que está lá na tabelinha ESC. Não sei o que aconteceu aqui, o meu programa me trollou, certo? Adora me fazer passar vergonha. Acho que deve ter ficado alguma informação no buff de memória, não sei. Enfim, mas teoricamente era isso que deveria acontecer e logicamente é isso que acontece. Você já consegue muito bem deduzir que quando eu passo um caractere para uma variável inteira, eu estou considerando o seu valor lá na tabela ASCII. E aí, se eu estou fazendo incremento de zero até um valor inteiro, então eu vou fazer o incremento de zero até o valor que esse caractere representa lá na tabelinha ASCII, certo? Então, eu não sei o que aconteceu aqui. Acho que foi algum problema de buff, de memória, enfim. Não sei, aqui meu programa me trollou, certo? Me trollou, infelizmente, mas tudo bem, tranquilo. Tranquilo, coisas assim acontecem, mas teoricamente era o que deveria acontecer. Mas como é um problema, como é um bug, então é óbvio que o meu programa vai se comportar de maneira inesperada, de maneira equivocada, certo? Não vai representar aí o que eu queria, certo? Beleza, ok. Ok, então vocês estão dando risada aí da minha cara, merecido. Eu mereci. Se não for para passar vergonha, não é a minha pessoa. É. Não, não, não é lupita, é beterraba, Everton. É até a beterraba, que a minha cachorra ficou com raiva. Ei, vem aqui, beterraba. Aqui, ó. Vem aqui. Vem. Deixa de bagunça. Deixa eu mostrar você para meus alunos. Vem. Aí, ó. Tá aqui ela. A danada. Danada. Vai lá, faça silêncio, viu? Tô dando aula. Vai. Danada que só, viu, gente? Danada que só. É engraçada a história dela porque eu não adotei essa cachorra. Foi ela que me adotou. Ela era uma cachorrinha de rua, apareceu aqui em casa na época da reforma, e aí veio pedindo ajuda, socorro, se infiltrou no meu quarto, e aí aos poucos foi ganhando espaço na família, e hoje já, já é de casa. Entrou e ficou. É ela que me adotou, ela que me adotou. É porque eu já tive um cachorrinho, história aqui pessoal, já tive um cachorrinho que viveu comigo durante toda a minha adolescência. Eu, inclusive, morava em São Paulo, ia vir morar para cá, trouxe ele. Me apeguei demais, era quase um filho. E aí, quando ele partiu, eu fiquei bem triste, não queria mais me apegar com algum cachorrinho, porque, querendo ou não, eles têm uma vida muito curta, esse é o ponto negativo, e eu não queria mais me apegar. Tanto que quando ela apareceu aqui em casa, eu tive um certo receio, mas depois de um tempo ela ganhou meu coração e hoje já é membro da família, já faz parte aqui da nossa família, certo? Então aí só um relato pessoal, só para vocês verem a história de vida. Ela chegou toda machucada, toda doentinha, ela quase morreu devido a algumas doenças que ela tinha por ser cachorro de rua, mas eu fiz o que eu pude, me dediquei ao máximo e hoje ela está livre, hoje ela tá linda, saudável, feliz, barulhenta, bagunceira, meu Deus, bagunça a casa toda, virou outra cachorra. Ó, a Neila disse que a mãe dela não deixa ela criar. Eu quase morro com. Vixe, Neila, eu sinto muito, viu? A gente se apega muito, gente, com algum bichinho. Para quem já teve gato, cachorro, um papagaio mesmo, outros bichinhos, certo? A gente se apega. Querendo ou não, eles são um membro aí da nossa família, fazem parte da nossa história.
Então é praticamente impossível não se apegar. E aí, quando eles partem, já que eles têm um ciclo de vida tão pequeno, tão curto, a gente sente muita falta mesmo. Então cuidem dos seus bichinhos, amem eles ao máximo, não pensem que eles vão partir um dia, aproveitem cada segundo com eles, que aí vocês terão toda a felicidade que eles são capazes de proporcionar para vocês. É isso que os nossos bichos de estimação fazem. Enche o nosso coração de amor e faz a gente transbordar de alegria. E é isso que a beterraba faz agora nos meus dias. Beleza? Ok, então voltando aqui à discussão. Então a gente só respondeu 2 exercícios, exercício 1 e 3. Vamos aqui agora para o exercício 5, certo? Também utilizando o nosso laço de repetição for. Beleza? Para dar tempo de fazer tudo que eu tinha planejado. Então, aqui ainda estou no nível intermediário, quero ainda fazer algum aí do nível avançado para vocês verem uma outra aplicabilidade desse laço de repetição. Então, exercício 5, esse aqui vai ser bem rápido também. Cria um programa que lia 10 inteiros e imprima a sua média, certo? Ou seja, sabemos que vamos fazer a leitura de 10 valores. Após a leitura desses valores, vamos aí calcular a sua média. É isso que o nosso programa se encarrega de fazer. Ler 10 valores inteiros, e imprimir aí a sua média. Certo? Ok, então deixa eu só copiar aqui. Abrir um novo arquivo, certo? Ctrl C, Ctrl V. Apagar tudo que eu tenho aqui, certo? Não, vou deixar esse laço for aqui, vai ser necessário. Então, apagar tudo que eu tenho aqui, salvar como exercício 5, né? Exercício 5, e eu começo a codificar aí com vocês. Então, exercício 5, pronto. Beleza? Olha só. Então, vamos receber 10 valores inteiros e vamos calcular aí a sua média, certo? Então, 10 valores inteiros. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada valor e a minha variável i que vai ser utilizada. Opa, calma aí, professor. Você vai ler 10 valores inteiros. Não faria sentido você ter 10 variáveis, valor 1, valor 2, valor 3. Não. Se vocês fizerem dessa forma, não vou falar da maneira burra, para não ser ofensivo, mas se vocês fizerem dessa forma, não vai ser a maneira adequada. Porque você vai ter 10 variáveis diferentes e você, com uma variável só, consegue resolver todo esse problema. Então, olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, só preciso de uma variável. Não preciso de 10 variáveis diferentes. Somente de uma variável. E olha só o que eu vou ter. Certo? Pronto, melhor. Deixa eu só melhorar aqui as coisas. Já que vão ser valores aí que podem representar, que vão ser utilizados na média, vamos fazer o seguinte. Vou trocar aqui para valores do tipo real, certo? Faz até mais sentido. Então, valor, certo? E vou criar aqui uma variável chamada média. E aí, a minha variável i, ela tem que exclusivamente ser inteira, certo? Até outro ponto que eu esqueci de falar, a variável que você utilizar na sua condição do laço for, ela deve obrigatoriamente ser do tipo inteira. Se for de outro tipo, aí você vai ter algum problema na execução do seu código. Certo? Então tá aqui. Precisei de uma variável, valor, que vai receber que vai receber todos os meus valores. Vou ter a minha variável média aqui, óbvio, vai calcular aí a média e vai mostrar o valor da média desses 10 valores e a minha variável i, certo? O meu laço for vai ter o seguinte, eu começo em 1, então enquanto o i for menor, i recebe 1 na verdade, e vou até 10. Então vou fazer a repetição de 10, eu vou repetir alguma coisa 10 vezes. Então eu começo em 1, vou até 10, incremento. O que você quer repetir, professor? Quero repetir isso aqui. Escreve a vírgula, colocar aqui valor. Olha só o que eu quero repetir. Quero repetir a leitura de um valor do tipo real. Então, colocando isso aqui, eu vou fazer a leitura de 10 valores do tipo real. Olha só. Então, meu programa está aqui esperando, ó, vou colocar aqui, sei lá, 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, 10.0 e por aí vai. Então, vou digitar 10 valores aqui reais para esse meu programa. Entretanto, da forma que aqui está,
eu ainda não estou fazendo da maneira correta. Porque olha só, como seria a média? Olha só, para vocês entenderem a lógica que eu vou fazer. Como seria a média desses 10 valores? Eu teria aqui valor 1 mais valor 2, até chegar até chegar em valor 10, certo? E aí eu teria tudo isso aqui envolto em parênteses, dividido por 10,0 e aí o ponto e vírgula aqui no final. É isso aqui o que seria a nossa média. A média aritmética simples. A soma desses 10 valores dividido aí pelo total de valores, que no caso aí é 10, certo? E aqui vocês já sabem, tem que colocar no formato real para evitar problemas aí no seu código. Certo. Só que se vocês notarem, isso aqui em cima é a soma de todos os valores que o usuário digitou. Nessa minha solução, eu estou considerando só uma variável para receber todos esses valores. Não é verdade? Então, o que, que eu preciso fazer agora para solucionar esse meu problema? Vou trocar isso aqui que está destacado por uma variável chamada soma dos valores. Opa! Soma dos valores, isso. Olha o que, que soma dos valores vai ter. Então, deixa eu só criá-la aqui em cima. Soma dos valores. Declarar que inicialmente ela começa com 0,0, a variável aí do tipo real. E aí eu vou ter aqui o seguinte: soma dos valores mais igual o valor que o meu usuário digitou. Ah, professor, então você está automatizando essa soma dentro do laço for. Exato. Eu estou lendo um valor e estou somando ele a uma variável. Então, após a leitura de todos esses valores, a minha variável soma dos valores vai ter exatamente a soma de todos esses valores. E aí eu consigo utilizar essa variável aqui dentro desse contexto e obter aí a minha média. E aí, só para apresentar aqui no final, certo? Vou colocar aqui barra N, média, 2 pontos, por cento, ponto 2F, para pular 2 linhas. E aí eu mostro aqui o valor da minha variável média. Pronto, tá aí, problema resolvido. Então, retomando, olha o que eu fiz com o meu laço for, certo? No meu laço for, declarei que ele começa em 1 e vai até 10, porque eu vou fazer a leitura de 10 valores. Estou fazendo a leitura dentro desses 10 valores aqui dentro do meu laço for, utilizando scanf, e a cada novo valor lido, eu acrescento esse valor à minha variável soma dos valores. Aqui, para deixar o meu programa mais intuitivo, vamos colocar uma mensagem para o usuário. Vamos deixar de ser preguiçoso, eu tenho essa mania de fazer as coisas direto. Então, eu vou pedir para o usuário que digite 10 valores reais, certo? Aí o meu usuário vai se encarregar de digitar esses 10 valores reais. Então, agora colocando aqui, então ela agora se deparou com essas 10 mensagens, ó, digite 10 valores reais, vou colocar aqui só 10, só para vocês verem que no final a média calculada aí está correta. Então, a média foi exatamente 10,0, porque a soma de todos esses valores aí, divididos pela totalidade de valores, no caso 10, e aí a média dá exatamente esse valor. Então, as coisas aqui estão corretas. Beleza? Então, pessoal, mais uma solução aí para vocês basearem e que só para ter o feedback de vocês, me respondam rapidinho com sim ou com não, se vocês entenderam essa questão, certo? É importante entender isso aqui porque já demonstra a utilidade aí dos nossos laços de repetição, certo? Para quem não entendeu, não tenha medo, pessoal. É importante que vocês manifestem as suas dúvidas nesse momento, certo? Eu preciso ter esse feedback aí da parte de vocês para saber se eu preciso explicar aqui novamente ou não. Beleza? Ok, então vamos lá. 5 segundos. 5, 4, para manifestar as suas dúvidas. 3, ó, pronto, perfeito. Valeu, Cândido. Cândido já perguntou. Mais igual significa o quê? Mais igual, Cândido, é a simplificação disso aqui. É como se eu tivesse que a minha variável soma dos valores recebe exatamente ela, mais o valor digitado pelo meu usuário. Então, isso aqui abaixo é a simplificação do que está aqui acima. Ah, professor, eu posso fazer dessa forma aqui acima? Para mim é mais intuitivo.
Pode, não tem nenhum problema. Olha só, vou até testar isso aqui para você ver que não é nenhuma picuinha aí da minha cabeça, que eu não estou tirando essas coisas aí ao Léo e mostrando o mais complicado para vocês. Não, ó, se você fizer daquela forma, colocando aqui, ó, 10, 10, 10, ó, o programa retornou exatamente o mesmo resultado. Então, é só uma maneira diferente, certo, de escrever o que está aqui acima. E aí fica a seu critério. O que for mais intuitivo, o que for mais prático para você, você utiliza, certo? Ok? Ah, Antônia, vamos ver vetor e matriz nessa unidade? Não. Vetor e matriz vai ficar para a terceira unidade. Essa aqui já está encerrando. Semana que vem vai ser só aula de dúvidas, certo? E aí hoje eu vou lançar já o trabalhinho, por isso que eu vou lançar já com alguma semana antes para dar mais outro prazo folgado aí para vocês. Amanhã saem as notas, certo? Que eu estou devendo aí. E também vou colocar lá a tarefinha para vocês enviarem as respostas, beleza? Ok? Pronto. Certo? Pronto, sobre a aula da semana que vem, como é o ECOP, eu vou me programar para ver tudo isso. Como é aula de dúvidas, talvez eu possa separar algumas questões, vocês podem me enviar. Não sei como eu faço isso. Vocês me mandam algumas questões, eu gravo a aula no YouTube, talvez possa ser assim. E aí eu respondo as questões mais cabulosas que vocês tiveram, para servir aí como aula de dúvidas, certo? Beleza? A gente pode ver tudo isso. A gente decide isso na semana que vem, certo? Porque o Patrick já vai dar? Beleza. Então, o professor Patrick aí já vai se antecipar, mas aqui na minha programação, até para o escopo do trabalho que vocês farão, matrizes, vetores não seriam tão bem aplicados nesse contexto. Então, até aqui, o que a gente vai ver é só esse assunto. Esse aqui é o último assunto dessa unidade. Semana que vem, aula de dúvidas e vou passar o trabalhinho de vocês, certo? Eu vou colocar lá o prazo, certo? Vou colocar lá o prazo para vocês entregarem, certo, Antônio? Ok. Vou colocar hoje, Leonardo, vou colocar hoje. A lista tem. Vamos lá, agora vocês vão ficar com raiva de mim. A lista tem 20 questões aí para vocês brincarem. Risada do mal. Para vocês treinarem, pessoal. O laço for é o mais importante. Mas, ó, vocês já viram que os exercícios são bem simples. São bem simples. Olha só, é porque eu estou só demorando porque eu estou explicando para vocês. Mas é puro Ctrl+C, Ctrl+V e modificar a estrutura aí do laço for. Então, vocês fazem aí tranquilamente, certo? Vocês fazem aí tranquilamente, certo? Já não sou mais o mesmo. Não, gente, eu preciso pegar um pouquinho no pé de vocês. E as listas, vocês sabem que vale um ponto aí na unidade. Então, se vocês não quiserem fazer, tudo bem, só que aí vão ter menos um ponto aí na média de vocês. E aí um ponto já faz muita diferença, certo? É só um incentivo. Vocês sabem que para estudar tem que resolver exercícios, então já deixo aí todo esse material para vocês se divertirem. Certo? Ok? Beleza? Vamos lá. Tá achando que só tem sua matéria? Não, de fato, eu sei que não tem só minha matéria. Mas eu tenho que cobrar um pouquinho de vocês, pessoal. Tem que garantir que vocês vão sair da disciplina mais importante do curso, que é algoritmos, sabendo tudo que vocês precisam. Porque se entender algoritmos, o progresso de vocês nas outras disciplinas vai ser bem ruim. Vocês terão muitos problemas aí na frente. Certo? Não tem questão com char, Poliana. Vou deixar para trabalhar com char na próxima unidade, quando eu mostrar vetor para vocês, porque aí eu vou trabalhar com char de forma mais adequada, com as nossas famosas strings, e aí vocês verão todo o contexto para isso. Aqui são só exercícios simples dentro do que vocês já sabem, certo? Ok? Não, Carla, todas as listas valem um ponto. Todas as listas valem um ponto, certo? As monitores estão salvando. Pronto, mas na próxima unidade eu falo mais sobre char para vocês, que eu vou mostrar as strings. As strings são vetores de caracteres e eu mostro todas as nuances por trás, os probleminhas que vocês podem encontrar, enfim, beleza? Então deixa para falar isso nas próximas aulas. Certo? Ok. Vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui, deixa eu fazer agora um exercício avançado, senão a gente vai ficar aí
só na parte intermediária. Então, agora um exercício avançado que vai fazer vocês pensarem um pouquinho a mais, mas nada tão complicado. Olha só, exercício 11. Vejam o contexto. A Veja Bem é uma startup que vai começar a atuar no ramo de entretenimento, publicando em seu site a percepção que o público tem dos filmes que estão sendo exibidos nos cinemas da cidade. Para isso, instalaram quiosques no cinema, nos quais os espectadores poderão atribuir a nota de 0 a 4 a cada filme exibido. E aí, considerando a opinião de 5 espectadores, a opinião de 5 espectadores e a avaliação de 4 filmes para cada espectador, cria um programa que calcule e exiba o filme com a maior avaliação e o filme com a menor avaliação. Ou seja, olha só, temos uma startup que é voltada a fazer essas pesquisas com os usuários, certo? Essa nossa startup tem o seguinte, assim, o seguinte problema. Ela vai entrevistar 5 espectadores, no caso, na vida real seria muito mais, mas aqui só para simplificar a vida de vocês, só 5 tá bom. Então vamos entrevistar 5 espectadores. Cada um desses espectadores vai atribuir uma nota que vai de 0 a 4 a cada um dos 4 filmes que estão sendo aí avaliados. Ou seja, a Neila vai ser entrevistada. Por exemplo, ela foi a última a falar no chat, então a Neila vai ser entrevistada por essa startup. Então, ela faz parte dos 5 espectadores, então terão mais outros 4, certo? Então, agora estamos com a Neila. A Neila vai ver 4 filmes e vai dar a nota para esses filmes. Ah, Neila, você gostou de Vingadores Ultimato? Ou pode até ser série. Neila, você gostou de Round 6? Para quem já viu essa série, eu chorei muito com o episódio 6, foi muito triste. Neila, você, sei lá, qual nota você daria para Game of Thrones? Qual nota você daria para The Walking Dead, por exemplo? Então, aí seria como esse programa se comportaria. 5 pessoas vão ser entrevistadas, cada uma dessas pessoas vai dar uma nota para 4 filmes, e essas notas têm que ser de 0 até 4. Então, essa é a problemática aí que nós temos que trabalhar em cima desse exercício. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui? Vamos lá, deixa eu só aqui dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e fazer um exercício aqui de nível avançado para vocês verem também que utilizar nosso laço for não é nada de outro mundo. Certo? Ok. Então, eu vou ter aqui o seguinte, espectadores, certo? Vou ter essa minha variável espectadores e o meu laço for vai ser o seguinte, espectadores, que é essa minha variável, começa em 1, enquanto espectadores for menor ou igual a 5, espectadores mais. Aqui eu estou utilizando uma variável diferente, para que vocês vejam que vocês não devem obrigatoriamente seguir a variável i na definição do meu laço for. Não, pode utilizar qualquer outra variável, certo? Então, isso aqui está simbolizando que eu começo no espectador de número 1, eu vou até o espectador de número 5, e após a entrevista desse espectador, eu passo aí para o próximo, fazendo esse incremento, certo? Ok. O que vai ter aqui agora? Cada espectador vai ter à sua disposição 4 filmes, ou 4 séries, assim, digamos, e ele vai dar aí a sua nota. Então, a gente vai ter isso aqui, a gente vai ter o seguinte, certo? De zero a 4. Qual sua nota para Round 6? Que é a série aí que tá bombando e que eu recomendo fortemente que vocês assistam, principalmente aí para quem quiser chorar. Então, de 0 a 4. Qual sua nota aí para Round 6? Certo? É a famosa série lá da Netflix. Então, a pessoa vai se deparar aqui com essa pergunta e vai se encarregar aí de dar a nota para ela. Então, vamos ter aqui a leitura desse valor, que vai ficar atribuído aqui em uma variável que eu vou chamar de... deixa eu ver aqui. Nota... Nota... Nota, filme, série 1. Pronto. A gente tanto vai ver filmes como vai ver séries. Então, isso aqui vai representar aí a nota do filme ou série 1, certo? Que é a pergunta aqui que está simbolizando. E aí vai ser o valor do tipo inteiro, porque a pessoa vai digitar de 0 até 4
para informar aí o valor dessa nota. E aí, deixa eu só criar essa variável aqui, também aí vai ser do tipo inteiro, e essa minha variável aí começa... Não, ela não precisa começar com zero, não. Certo? Ok. Então, é isso aí o que vai se deparar. Então, vamos lá. Me ajuda aí. Vamos escolher aqui algumas séries. De 0 a 4, qual sua nota para The Walking Dead? Eu vi que vocês estavam falando aí, The Walking Dead 11/10, o pessoal estava elogiando. Então, aqui, qual sua nota para The Walking Dead? Por exemplo. E aí, o entrevistado vai se deparar com essa pergunta e vai aí informar a sua nota, certo? E aí, isso aqui vai ser atribuído para a variável notas, filme, série 2. Vamos lá, próximo filme ou série aí que vocês sugerem. Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Já falaram The Walking Dead, o que mais, pessoal? Blacklist, pronto. Então, qual sua nota aí para Blacklist? Então, qual sua nota para Blacklist? E aí, vai ser aqui para nota, filme, série 3. Vou já criar essa variável. E aí, aqui agora, outra série, um filme, pessoal. Pronto, vamos lá. Então, vou colocar aqui Friends, para não ficar injusto. Então, qual a sua nota aí para Friends? Mas aqui saibam que poderia tanto ser série como filme. Vamos simplificar? Vamos dizer que vai ser só série, certo? Então, nota série 1. Acho que fica até mais simplificado. Beleza? O nome dessa variável está muito feia. Eu estou incomodado com ela. Então, nota série 2, nota série 3 e nota série 4. Beleza? Vou criar só agora essas variáveis aqui acima. Ok. 3 e 4. Perfeito. Massa. Então, é isso aqui o que o nosso programa aí vai fazer. Então, aqui executando, deixa eu até colocar assim, deixa eu até colocar aqui um system pause aqui dentro, ponto e vírgula. E aí aqui vou colocar um system CLS, só para a interface não ficar poluída após a cada pessoa ter sido entrevistada. Então, é isso aqui o que nós temos no nosso programa. Deixa eu só salvar para executar. Exercício 11. Exercício 11. Certo? É isso aqui o que nós temos. Olha só. Executando. Ó, de 0 a 4. Qual sua nota para Round 6? 4. Uma série excelente. Qual sua nota para The Walking Dead? The Walking Dead, muito bom. 4 também. De 0 a 4. Qual sua nota para Blacklist? 4 também. De 0 a 4. Qual sua nota para Friends? Friends eu não assisti, mas eu sei que é muito bom, muita gente recomendo. Vou colocar aqui só 3 porque eu ainda não vi, certo? Mas eu sei que é uma série digna aí de 4 também. Então, olha agora, fiz tudo isso aqui, passei minhas notas, vou apertar aqui qualquer botão, meu programa já foi para o próximo espectador. Então, o próximo espectador vai colocando aí suas notas, meu programa executa, e aí vai fazendo tudo isso até ter entrevistado todos os 5 espectadores, certo? É isso que o meu programa faz. Beleza? Entretanto, agora nós temos que fazer o seguinte. Temos que calcular a nota final, certo? Ó, temos que ver qual foi o filme com a maior avaliação e o filme com a menor avaliação. Então, nós já vamos ter agora variáveis que irão representar a avaliação de cada uma dessas séries. Então, vou ter aqui as minhas variáveis, avaliação série 1, avaliação série 2, avaliação série 3 e avaliação série 4, certo? Isso aí que o meu programa vai fazer. Professor, como você vai agora obter essa avaliação? Bem simples, bem simples. Após a inserção da nota de cada uma dessas séries, essas minhas variáveis, ó, avaliação série 1, mais igual a nota que ela recebeu neste momento. Então, isso aqui vou até deixar comentado, certo? Para que vocês não se percam. Acumula as notas da respectiva série. Acumula as notas da respectiva série. E aí eu vou ter toda essa estrutura aqui também para cada uma dessas minhas séries. Após sair do meu laço de repetição, eu verifico qual delas tem o maior valor e qual delas aí tem o menor valor para que eu possa mostrar qual é a mais bem avaliada e qual é com a avaliação menor, assim digamos. Então, agora só Ctrl+C, Ctrl+V,
nisso aqui, fazer as modificações necessárias. Então, aqui é série 2, certo? Aqui é série 2. Aqui é série 3, beleza? E aqui é série 4. Ótimo, excelente. Então, isso agora simboliza que vou pedir a nota para cada uma dessas séries, vou ler essa nota e vou acumular essas notas, afinal, são 5 pessoas diferentes que darão as suas notas. Vou acumular todas essas notas na minha variável avaliação série 1, certo? Ou a avaliação série 2, quando for para a série 2, com a avaliação série 3, quando for para a série 3, a avaliação série 4, quando for para a série 4. Beleza? Ok. Então eu sei que o meu laço de repetição aqui está concluído. Foi feito aí da forma esperada. Recebi as notas e estou acumulando. O que falta agora, pessoal? Falta agora, deixa eu até aumentar aqui o brilho, deixando um pouquinho escuro. Falta agora o seguinte: eu preciso agora que o meu programa seja capaz de verificar qual é a série com a maior avaliação e qual é a série com a menor avaliação, certo? O João Vitor pediu para explicar o System Pause. Pronto, o System Pause, João Vitor, como você já bem sabe, faz parte aí da estrutura do nosso programa, a estrutura básica. A gente meio que pausa o nosso programa, certo? Essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem aqui. System Pause é essa mensagem aqui. Pressione qualquer tecla para continuar. A outra que está aqui, System CLS, é o que vai acontecer aqui em seguida. Olha só, eu vou apertar aqui qualquer tecla. Vou apertar aqui qualquer tecla. Veja agora que a tela foi limpada. Então, System CLS limpa a tela, System Pause pausa aí o meu programa. Essa é a diferença entre esses dois camaradas. Beleza? Ok, pessoal. Então tá aqui, já estou recebendo todas essas notas, certo? Já fiz o acúmulo dessas notas, falta agora verificar qual é a série com a maior avaliação, qual é a série com a menor avaliação. Então, agora, isso aqui é o que vocês já sabem, estruturas de condição aí para verificar tudo isso. Beleza? Ok, então alguém tem alguma noção, alguém tem alguma sugestão de como eu faço essa verificação aqui, de ver qual é a maior nota, de ver aí qual é a menor nota? Alguém tem alguma sugestão de como eu devo prosseguir aqui com isso? Uma perguntinha aí para vocês. Não precisa nem mandar o código, só falar, professor, você tem que fazer isso aqui, tem que comparar essa variável com todas as outras. Alguém tem alguma sugestão? 10 segundinhos aí para vocês se manifestarem, se alguém tiver alguma sugestão para resolver esse problema. Não? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Calma que você diz? Beleza, beleza. Vamos lá. Então, um tempinho aí para vocês pensarem. Olha só, já temos todas as avaliações que estão aqui nessas variáveis. Agora é estrutura de condição, certo? O que vocês já sabem. Só verificar aí qual desses valores é o maior, qual desses valores é o menor. Certo? Se a maior nota for menor do que nota série 1, maior nota, isso, perfeito, perfeito, exatamente isso, João Vitor, exatamente isso. Então, olha só, nós podíamos fazer as coisas pelo caminho complicado, somente utilizando as estruturas de condição. Poderia fazer isso, professor? Poderia, você poderia ter vários casos comparando se a nota 1 é maior do que nota 2, nota 3, nota 4, e ela se figuraria como a maior nota, ou se nota 1 é maior do que nota 2, é menor do que nota 2, nota 3, nota 4, se fosse figura como a menor nota, e por aí vai. Vocês poderiam ter toda essa complicação, vários casos aí a serem verificados, uma dor de cabeça aí tremenda, certo? Para simplificar tudo isso, vocês viram nessa aula que nós temos os nossos laços de repetição. E aí podemos fazer da maneira mais simplificada. Olha só, vamos ter as nossas variáveis menor nota que recebe a avaliação série 1, que é só o valor inicial, certo? E maior nota que recebe
avaliação série 1 também. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Expliquei, inclusive, lá na primeira unidade, quando vocês forem fazer essas operações de comparação, peguem uma das repetições, coloquem para fora, atribuam um valor inicial e façam comparação com esses valores, certo? Ok, beleza. Certo. Deixa eu só imaginar aqui agora como ficaria, porque acho que ficaria um pouquinho complexo. Peraí, deixa eu só simplificar aqui a vida de vocês. Eu declaro já, Lívia, eu declaro já. Estou só imaginando aqui. Se menor nota. Ixi, calma aí, acho que vai ficar bem complexo. Vai ficar bem complexo. Melhor fazer da maneira menos adequada, certo? Vou fazer da maneira menos adequada. Vamos ignorar o que eu disse. Porque eu estou imaginando aqui que vai ficar muito complexo sem uso de vetores. Vai ficar muito complexo sem uso de vetores. Então, vocês vão ver como simplificar, fica até a lição para isso. Verão como simplificar o código, que aqui vai estar descrito, nos próximos capítulos aí das nossas aulas, certo? Não, Lívia, não é difícil. O que eu quero dizer é só o óbvio, porque olha só, o que nós temos aqui de óbvio é o seguinte: se pronto. Se a avaliação série 1 for maior do que a avaliação série 2, certo? É isso aqui o que vocês teriam. O mais óbvio, pessoal, é o óbvio. É porque eu estou só imaginando uma maneira de simplificar tudo isso, certo? Então, se a avaliação série 1 for maior, deixa eu até deixar aqui embaixo, e a avaliação, eita, dá um espaço, camarada. E a avaliação série 1 for maior do que a nota da série 3, e se também for maior do que a nota aí da série 4, beleza? Então, a minha variável maior nota recebe a nota aí da avaliação série 1. Ou melhor, a gente pode imprimir aqui, a gente já pode fazer direto, vamos fazer direto. A gente pode imprimir aqui o seguinte, a série com maior nota é a série 1, round 6. É a série round 6 com nota por cento e aqui eu pulo uma linha e mostro a nota aqui dessa série. Beleza? Então, vocês poderiam fazer isso aqui. É o caminho mais óbvio, eu diria, certo? Vocês podem notar que isso aqui até fica um pouquinho trabalhoso, fica um pouquinho extenso, porque eu estava pensando numa maneira de simplificar tudo isso. E aí vocês também teriam o inverso, ó, se, e aí pegam toda essa estrutura aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí só especificam o contrário, se ela for menor nota, certo? Então, se a avaliação série 1 for menor do que a avaliação da segunda nota, se for menor do que a terceira, se for menor do que a quarta, então vai ser a série com menor nota, é a série round 6. Beleza? Então, é só isso aqui, pessoal, que eu queria especificar para vocês. Não é difícil, isso aqui é algo óbvio. Você tem 4 valores a ser comparados. Você tem que identificar qual é o menor e qual é o maior. Então, significa que você vai pegar um desses valores, vai verificar se ele é maior do que os outros 3. Se for, ele é o maior valor. Se não, verifica se ele é menor do que os outros 3. E aí, se for válido uma dessas duas condições, você verifica se ela é a série com maior nota ou se é a série aí com a menor nota, certo? É só porque eu não queria ir por esse caminho óbvio. Eu queria fazer as coisas mais simplificadas. Entretanto, até lembrei porque eu coloquei essa questão, porque isso aqui vai ficar extenso, mas não complexo, vai ficar extenso, certo? Extenso. E aí vocês poderão simplificar isso aqui, gente, em, sei lá, 5 linhas. 5 linhas. Poderão simplificar isso em 5 linhas com o uso de vetores. Até o Leonardo falou
que como vetor resumiria muito o código, resumiria muito, muito, muito mesmo. Vetores vai ficar aí para a terceira unidade, certo, João Vitor? Na terceira unidade a gente discute aí sobre os nossos vetores. Valeu aí por ter apontado esse erro, Leonardo. Eu não tinha percebido. Estava lá if, certo? Eu estava um pouquinho bagunçado aí. Não tinha reparado. Ok? Então tá aqui, pessoal. Vou até deixar para vocês terminarem. É puro Ctrl+C, Ctrl+V agora e fazer as modificações necessárias para verificar todas essas outras condições, verificar os casos aí das outras séries. Beleza? Mas aqui retomando o nosso código, temos o nosso laço for, que é todo esse camarada que está questionando as notas aí para os usuários, para os participantes dessa pesquisa. Estamos lendo essas notas e acumulando nas respectivas variáveis que representam as avaliações de cada uma dessas séries. E após sair do meu laço for, só estou verificando aqui se tudo, se as notas de cada uma das séries se figuram como a maior ou a menor, certo? Ok. Beleza. Então tá aqui. Então o restante fica aí para vocês terminarem. Então vocês irão terminar todo o resto, irão ter outro if else, certo? Então já vou até deixar aqui separado. Então vocês terão outro if e outro else if, certo? Dessa vez eles vão ficar separados, porque serão variáveis diferentes. Então aqui eu vou até deixar comentado, verificar avaliação da série 2. E aí vocês seguirão com toda essa estrutura aqui, vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fazer as modificações necessárias, e aí após o final de tudo isso, simular algumas notas e ver aí qual é a série com a maior nota, qual é a série com a menor nota, certo? Ok, então tô vendo que vocês estão falando de Walking Dead, massa. Então, pessoal, é isso aqui que eu tinha preparado. Já são 5h30, a gente já extrapolou aqui o tempo do nosso encontro. Então, aí eu vou subir lá para vocês no cigarro, vou subir a lista, vou subir tudo e vou subir também a provinha de vocês, que vai ser o trabalho aí que vocês farão, que será uma urna eletrônica, tal qual eu tinha avisado, todas as instruções nela, dou o contexto que é bem divertido, certo? Para vocês aí se empenharem. Façam em duplas, beleza? Se quiserem, eu faço sozinhos, fica aí a critério de vocês. Beleza? Ok, então valeu, pessoal, aí. Obrigado a todos pela atenção. Nos encontramos talvez na outra semana. Eu não sei o que eu vou fazer na próxima, já que é o ECOP. Não sei se eu vou dar aula, não sei como é que vai ser. Eu vou ver tudo isso, vou ver a programação, ver se o horário aqui da disciplina não choca, a gente vê tudo isso, beleza? Eu combino aí com vocês, certo? Então, um abraço aí para todos e alguém levantou a mão para mandar alguma dúvida? Acho que foi o João Vitor? Ou acho que foi sem querer? Pronto, acho que foi sem querer. Então, valeu, pessoal. Abraço aí para todos e até mais. Fui. Nos vemos na próxima semana. Valeu. Tchau, tchau.